Olá, bem-vindos ao canal A Jornada e hoje nós vamos descrever a carta do Três de Espadas. Então, nós vamos iniciar, primeiramente, falando sobre a descrição dessa carta. Nós podemos ver claramente que nós temos três espadas nessa carta que se encontram no centro de uma rosa amarelada esverdeada, na qual algumas pétalas estão caindo. No fundo, nós temos um fundo escuro, preto, com algumas formas geométricas acinzentadas e um parecer de como se fossem nuvens aqui. Nós percebemos que nós temos também uma cobra aqui na aonde se segura a espada maior. Nós temos duas luas e nessa carta nós estamos falando de Saturno em Libra. Essa carta também é o número 3 e está associada a Binah. Assim como todos os outros três pertencem a Binah, a Safirote da compreensão, do entendimento. Aqui nós temos o 3 de espadas no mundo de Yetzerá, que é o nosso mundo de intelecto, mental, o nosso elemento ar. Bom, vamos começar então com uma descrição mais detalhada dessa carta. Essas três espadas, né, o que elas significam? A espada inferior, essa espada maior central aqui, é a mais longa e é a única reta. Ela simboliza o intelecto frio e inflexível. Ela representa a verdade dura e o realismo implacável, a mente racional que corta sem suavidade. Essas outras duas espadas curvadas aqui na parte superior, elas são simétricas, né? Mas elas também são lâminas arqueadas. Elas não são harmônicas, elas pressionam e prendem e convergem para o centro dessa rosa. Elas estão simbolizando forças mentais opostas, né, como pensamentos que se dobram sobre uma determinada tensão. Elas expressam sofrimento mental resultante de conflitos internos, de decisões inevitáveis e de dualidades que não encontram paz. O significado dessas três espadas em conjunto é que essas três espadas, elas criam um triângulo de dor mental, uma estrutura de tensão inescapável, né? Aqui no TOS, como eu já disse, o número 3 é o número da formação. E aqui nós estamos em uma formação de uma dor intelectual. Essa cobra aqui, nessa empunhadura da espada maior, ela está envolvendo essa empunhadura. As cobras no deck do Aleister Crowley, elas simbolizam energia vital, simbolizam o Kundalini, a sabedoria profunda. Mas aqui ela se torce em si mesma, né? Ela está tudo envolto aqui. Então isso indica uma energia psíquica contida, a dor que se enrola internamente, ou pensamentos que picam de dentro para fora. Aqui fala de uma ansiedade circular. É o intelecto intoxicado pela própria energia. Essas duas luas que nós vemos aqui, uma minguante e uma crescente, que estão aqui no flanque dessa espada, elas simbolizam flutuações emocionais, né? Os ciclos de perda e de ganho. Representam a oscilação psíquica que acompanha o sofrimento mental, ora racional, ora vulnerável. Indica também instabilidade entre passado e futuro, memória e antecipação. Essa flor central aqui, ela representa Tiferet. E aqui, eu vou mostrar aqui na cabala para vocês. Então aqui nós vemos que essas três espadas estão atacando Tiferet, ok? E vemos também que três pétalas estão caindo. A cor amarelada e esverdeada representa a esperança, a clareza, né? E tudo isso está sendo rompido. A vitalidade está sendo ferida, né? Ou seja, aqui as espadas estão atacando Tiferet, estão acabando com uma determinada harmonia, ok? Aqui o coração da mente está sendo penetrado pelo pensamento frio.
Essas 3 pétalas caindo significam a perda de algo precioso, a perda da sua paz, a perda do seu orgulho, a perda da sua harmonia, né. Aqui nós falamos de um início ou fase de tristeza ou um reconhecimento de algo doloroso. Esse fundo escurecido aqui, ele se refere a Biná, porque Biná é regida por Saturno, e essa Safirote 3 ela tem a cor preta. E o que que isso significa? Esse preto significa a profundidade do inconsciente, o silêncio pesado da mente, né, quando está ferido. As formas geométricas, cinzas e um tanto quanto azuladas aqui nesse ponto e aqui um pouco esverdeadas, elas mostram, né, que existe uma turbulência mental, existe um pensamento nebuloso, existe a sensação de um ambiente psíquico aqui pesado. Esses padrões, ele tornam o fundo mais opressivo e profundo. Vamos falar um pouco então sobre a astrologia. Aqui nós temos Saturno em Libra, então nós temos 2 vezes Saturno aqui, porque essa carta ela pertence a Sefirot Binah, e Binah é Saturno, né? Então aqui nós temos Saturno em Binah e nós temos Saturno na carta. Então nós temos 2 vezes, né, uma influência dupla de Saturno aqui. Nós estamos falando aqui de que Saturno traz o quê? Traz limitação, traz dor, traz frieza, traz karma, traz responsabilidade. E Libra traz equilíbrio, harmonia, relações justas, traz justiça. Quando Saturno está em Libra, né, nós estamos falando de um equilíbrio ferido. Nós estamos falando do peso sobre relações, de uma harmonia quebrada, de um sofrimento causado pela necessidade de justiça ou de verdade. Nós estamos falando da mente vendo as coisas como elas realmente são, sem filtro. E isso machuca, isso dói, né? Do ponto de vista divinatório, o que que essa carta ela significa? Do ponto de vista divinatório, a carta do 3 de espadas no Tarot Thoth não fala de dor romântica, simplesmente, como talvez o tarot do Rider-Waite-Smith fale, mas essa carta fala de uma dor mental profunda, resultante de uma clareza externa e de um realismo brutal. É uma dor que surge quando uma verdade vem à tona, quando uma ilusão cai, quando você enxerga o que realmente está acontecendo, né? É algo inevitável, precisa ser aceito. Não há mais espaço para mentiras internas. Crowley descreve essa carta como sofrimento pela compreensão clara. Se a gente for ver essa carta do ponto de vista psicológico, né? Nós estamos falando do reconhecimento intelectual de algo doloroso. Estamos falando de perda de ilusões, de tristeza que vem da lucidez, de depressão ou melancolia racional. Estamos falando de pensamentos obsessivos, né? Estamos falando da ruminação mental. E ou aquela mente acelerada que nunca para de pensar e cria os seus próprios monstros, né? A sensação de não há saída lógica e é a mente cortando o próprio coração. Na vida real, na vida prática, do que estamos falando? Nós estamos falando de notícias que são difíceis, de conversas dolorosas, mas que são necessárias, de separações inevitáveis, da descoberta de uma verdade muito dura, do reconhecimento de um fim, ou do reconhecimento de uma perda ou de um declínio, da tomada de uma decisão amarga, né, de situações que alguém vê claramente o que não queria ver. Essa carta também pode indicar um fracasso temporário, uma rejeição, um estresse mental, ou pode também indicar impedimentos burocráticos ou legais correlacionados com essa dupla significância de Saturno aqui. Bom, se você tira essa carta numa leitura de tarô como conselho, ela vem falando para você: encare a verdade por mais que ela doa, aceite o inevitável, cuidado com o pensamento autopunitivo, corte o que está causando desgaste mental, seja honesto consigo mesmo e com os outros. É o conselho mais cortante das espadas. Como obstáculo, essa carta vem falando sobre uma dureza emocional, sobre uma frieza excessiva aqui.
fala de pensamentos negativos recorrentes, fala de um auto-julgamento muito grande e fala de uma dificuldade enorme para perdoar e fala sobre uma estagnação da dor. Aqui, como obstáculo, essa carta mostra um sofrimento mental está virando prisão. Essa carta vem mostrando uma pessoa em um relacionamento. Essa pessoa pode estar se mostrando emocionalmente retraído, ou essa pessoa ela é racional demais, ou essa pessoa está começando a lidar com tristeza interna, ela tem medo de se abrir, ou pode ser que essa pessoa esteja vivendo um luto pessoal, né? Ou que esteja exigindo demais de si e do outro. Pode ser também que essa pessoa esteja passando por uma verdade dolorosa. Pode indicar também que alguém está magoado com você, que está carregando uma decepção muito grande dentro do coração, ou que está em um momento de realismo sombrio. Em uma situação amorosa, numa leitura de tarô, para situações amorosas, nós estamos falando aqui de separações, de desilusões, de verdades duras vindo à tona, da percepção real do relacionamento sem romance. É aquele coração pesado por causa de decisões racionais, ok? Bom, em resumo, essa carta, ela representa dor mental, corte intelectual, lucidez que machuca, tristeza inevitável, perda de ilusões, realismo amargo e Saturno impondo limites sobre Libra. É a flor do coração sendo perfurada por 3 verdades. Bom, é isso que eu gostaria de estar descrevendo para vocês sobre essa carta. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no 4 de espadas.